Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado mais uma vez na área e hoje para falar do assunto do momento, com certeza você deve estar sabendo, o técnico, se é que a gente pode chamar de técnico, Thiago Carpini não é mais técnico, hoje está à frente do São Paulo Futebol Clube, uma decisão já hoje pela manhã. Então a gente vai falar isso nesse vídeo, né? Como eu disse, provavelmente você já sabe, porque desde de manhã a repercussão era grande esperando a demissão do Carpini. Então eu vou compartilhar um pouco das opiniões, do que eu vi ao longo desse dia, falar um pouco também do Flamengo, do jogo de ontem, mas também aproveitando a oportunidade para falar como é que o São Paulo vai ficar, né, todo esse contexto que envolve o São Paulo, beleza? Mas antes, como sempre, agradeço a sua participação, é sempre importante estar aqui, passamos dos 600 inscritos, então eu agradeço a você, né, é importante você estar sempre aqui, minha meta, como eu falei, é 700 inscritos nesse ano e conto com você, sempre dando sua ajuda aqui, participando, é muito importante para a gente, beleza? Então, falando sobre o assunto, eu quero trazer alguns pontos importantes, e eu começo falando sobre isso, de algumas matérias que eu vi, né, principalmente da imprensa tradicional. Eu vi duas matérias, obviamente não vou falar do jornalista, porque eu acho que não vem ao caso, mas importante. Uma falava que, né, assim como eu vi outros também falando que a palavra certa era que era bizarro, né, o Carpini ainda não ser demitido do São Paulo e ter ido ainda para o Flamengo, ou como se deu a forma da demissão do Carpini ao longo de ontem para hoje. E eu concordo, né, o que a diretoria fez é absurdo, né, o Carpini, eu estava até olhando aqui, eu sempre digo isso. Há 2 meses atrás, quando eu fiz um vídeo que o São Paulo perdeu para o Santos 0-1, eu estava até olhando, perdeu em casa, eu já tinha falado que o time do Carpini não estava bem e o Carpini não tinha condição nenhuma de ser treinador de São Paulo. Ele mostrou isso depois, algumas outras pessoas, como eu digo sempre para o meu canal a falar isso, e alguns outros canais foram, né, vamos dizer, aderindo a isso, eu vou entendendo isso, com a eliminação do Paulista e, enfim, esse tempo parado e nada de mudança, porque não apresentava nada, né? Então, assim, a diretoria, talvez o que esse jornalista quis dizer é que tudo já estava na cara, só que a diretoria, junto com os jogadores, né, pela falta de competência, utilizaram o Carpini até como, vamos dizer assim, um escudo, né, para total falta de competência deles, né, da diretoria e dos jogadores. Então, concordo plenamente com o que os jornalistas falaram, mas, por outro lado, eu vi coisas também falando que quem demitiu o Carpini foi a torcida de São Paulo. Então, isso é a coisa mais idiota de se ver. Porque quem demitiu o Carpini foi ele mesmo, por não ter competência, né? Como eu falei, há 2 meses atrás eu já falava isso, que o Carpini não tem competência. Então, ele mesmo fez isso. E aí é um ponto interessante, ontem até o Carpini comentaram na transmissão do jogo com o Flamengo que o Carpini estava se sentindo mal e todo mundo estava vendo, até estava partindo para o pessoal. Eu não tenho nada, assim como muitos não tem nada quanto pessoal, quanto o Carpini, né? Enfim, às vezes a gente passa um pouco do tempo, mas a grande questão é isso, foi falta de competência. Mas eu acho que o Carpini é um cara inteligente, eu acho que o Carpini é um cara que tem potencial, ele só precisa ter a ciência que ele tem que, como eu disse, voltar um pouco atrás, né? Trabalhar para que um dia ele volte a treinar um time grande, porque o São Paulo, tricampeão mundial, o clube que tem mais títulos no Brasil, ele não tem capacidade para treinar ainda. No futuro pode ser que sim. E a idade, como ele sempre colocou nas entrevistas, que não era fator, a idade pesa em qualquer canto, pessoal. Eu já falei isso. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, em qualquer área, a experiência, o tempo, a rodagem, ela é muito importante. Então essas são as coisas que eu queria trazer. Por quê? Agora que se começa as Carpini é passar, né? Se começa as especulações, né? Enfim, eu não vou trazer nomes aqui, porque para mim é tudo especulações, mas a grande questão é que a diretoria não tem a mínima competência de trazer um técnico, né, para o São Paulo. E felizmente ou infelizmente, e aí por isso que eu digo competência, porque se a gente diz, e eu falei muito que a diretoria acertou quando trouxe o Dorival, só que hoje não tem o Dorival. Então talvez naquela época ela acertou, mas não foi nem pela competência, mas pela oportunidade de mercado. Porque só o Flamengo para fazer uma loucura de liberar o Dorival depois daqueles títulos, por mais que o desempenho do Flamengo não tenha sido bom. Então não tem outro Dorival. E nesse contexto, aí até trazendo um pouco para o jogo, que viu ontem o jogo, o Flamengo deu um baile no São Paulo, né? Um time totalmente desfigurado, né? Enfim, o Flamengo ganhou assim com o pé nas costas, né? O São Paulo melhorou um pouco ali, que alguém pode dizer, mas foi porque o Flamengo, né, com muitas mudanças, não conseguiu desenvolver o mesmo futebol no segundo tempo. E aí eu trago esse cenário porque o novo técnico que chegar, quem é que chegar, qual seja ele encontra um São Paulo que, como a gente viu ontem,
você tem um esquema de 3 zagueiros, e esquecendo a questão do Carpini, tá? Você coloca o Diego Costa, e aí você deixa o líbero, o Arboleda como líder, e praticamente não apareceu, né? Não é destaque, tá perdendo destaque o Arboleda. Quando você volta para um esquema de 2 zagueiros, você tira o Ferrares, você deixa o Diego Costa, o Arboleda começa a aparecer, porque quando ele olha do lado, você tem o Diego Costa que não tem a mínima condição, como muitos aí que eu já falei, de vestir a camisa de São Paulo. Né? Um jogador extremamente lento, você via jogadas do De La Cruz, né? Totalmente, né, mais rápido do que ele. Teve uma jogada lá que ele fez a finta, ele saiu empurrando, então assim, não tem a mínima condição. Então o treinador, ele chega para avaliar essas peças, por exemplo, o Diego Costa, e também, como ontem fez, entra com o Wellington, que já tinha ficado com o banco, né? O Wellington e o Michel Araújo na esquerda, que não funciona. Mas depois você substitui e entra com o Ferreirinha, que é um ponta, que diz que estava 80%, mas que decide jogar, porque no São Paulo é assim. Ora o James Rodrigues não pede para não jogar, não joga. Ora o Ferreirinha está com 80%, ele que diz, não, eu vou jogar. Porque eu me lembro bem, antigamente, até acho que foi o Vampeta que falou, eu comentei isso com os amigos do trabalho. Os caras bebiam e no outro dia os caras estavam prontos para jogar e decidiam. Hoje no São Paulo, assim, o jogador decide quando é que quer jogar, quando é que não quer. Enfim, e o Ferreirinha entrando, mesmo com 80%, mostrou que tem condição total de ser titular. Assim como, na minha opinião, e a gente já falou, o Eric também é um cara ali liberado, que foi contratado, que dá para ser titular. Porque nesse time do São Paulo, a qualidade é muito baixa. Né? Por mais que eu já vi torcedores e comentaristas falando que o time do São Paulo tem um elenco bom, eu não acho. É mediano, já falei isso várias vezes. Então o cara chega, né, por mais que tenha mais peças que o ano passado, ele chega com esse elenco mediano que ele tem que desenvolver o melhor do São Paulo. Ele chega em todo esse clima aí, né, de desorganização, onde os jogadores, como eu disse, mais uma vez, decidiram o que queriam no São Paulo e a diretoria aceitou. E mais do que isso, que eu acho que é o pior, até pra gente já finalizar o vídeo aqui. Ele chega numa situação, pessoal, imagina que considerando uma situação otimista, o São Paulo contrata esse treinador semana que vem, daqui a uma semana ele está trabalhando. Até ele entender o time, entender as peças que ele tem, ele leva, vamos dizer, no mínimo um mês, que é para ter paciência com o técnico. Nesse mínimo um mês, o São Paulo está numa situação, né, vamos dizer, numa fase delicada da Libertadores, que é uma competição que o São Paulo voltou esse ano depois de muito tempo, e já tem passado muitas rodadas do Brasileiro, que hoje a gente é quase o lanterna. Então, olha a situação, olha em que buraco o São Paulo se enfiou. E muito por culpa, como eu já falei várias vezes aqui, dos jogadores que bancaram nosso ex-técnico Carpini e essa diretoria omissa que aceitou isso. Então, olha o buraco que enfiaram o São Paulo Futebol Clube. Um ano que era para ser um ano de retomada, depois de todo o bom trabalho aí do Dorival, o grande mérito do Dorival, o São Paulo acaba arriscando muito, arriscando com o Carpini, não dá certo, demora muito a tomar as decisões também, o pessoal da diretoria, né? Por falta de competência, como falei, e o cara que vai chegar numa situação extremamente delicada para fazer alguma coisa com esses jogadores, para fazer alguma coisa proveitosa. E, no meu ver, sendo bem sincero a vocês, a coisa proveitosa desse ano é escapar do rebaixamento e tentar ir mais longe nas competições. Ponto. Para mim, o São Paulo esse ano, que se você pegar um vídeo antigo meu, assim como outros comentaristas aí, né, a gente teve uma expectativa muito alta em função do ano passado, em função do começo até, que era o time do Dorival, tabu do Corinthians, aquele choque que a gente já falou 1000 vezes aqui, campeão da Supercopa, a gente falou, fiz vídeo aqui dizendo até que o São Paulo ia brigar por tudo, só que o futebol é muito dinâmico. Hoje, para mim, o foco do São Paulo e desse comandante que vem é o São Paulo não ser rebaixado para a Série B e ir mais longe possível nas competições que vai disputar, beleza? E ponto, é isso. Agradeço aí o vídeo, como eu falei, não vou falar de especulações de técnicos, porque a diretoria não sabe de nada. Um técnico também, que pelo esse cenário que eu falei, é difícil aceitar, por mais que venha ganhando muito bem, e a gente chega nessa situação temerável, numa situação complicada que o São Paulo se enfiou, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, vamos aguardar atualizações, né? Durante essa semana, final de semana tem jogo também que joga fora contra, se não me engano, o Atlético Goianiense, e vamos se preparar e vamos aguardando, e qualquer coisa estaremos aqui no canal Arretado passando para vocês, beleza? Uma ótima noite e um ótimo resto de semana para vocês, arretados.